Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes fica após Provérbios. Eclesiastes, capítulo 12. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 14, que é o texto que nós iremos ver nessa tarde. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar as vozes das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da assembleia, que nos foram dadas pelo único pastor. É demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carga. De tudo que tenho ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Então, o texto que nós iremos ver nessa noite fica lá no livro de Eclesiastes, um livro muito conhecido, escrito pelo homem mais sábio desse mundo, o rei Salomão, filho de Davi. E nós vemos que Eclesiastes ele não foi escrito para consolar o homem, porque nós vamos ver que ele vai acompanhar o homem desde o início até a sua hora final, até o momento onde ele será despertado, que é muitas vezes na beira do túmulo. Porque nós muitas vezes começamos a dar importância para aquilo que realmente importa, quando vemos que está tudo perto do fim. Quando somos novos, nós focamos em carreiras, focamos em ter família, adquirir bens e várias coisas. Mas e no final? Como nós responderemos quando estivermos diante de Deus? Que é isso que ele fala no versículo 13 e 14, quando nós prestaremos contas. E é isso que ele vai falar. Aqui não tem uma linguagem suave, como vocês podem ver. Ele foi direto ao ponto. Ele foi firme, ele expôs a realidade, o tempo, a morte, que é algo natural, que vai acontecer a todo homem, e principalmente o juízo, que todos nós um dia estaremos diante de Deus, face a face, e nós devemos nos preparar para quando chegar esse grande dia.
Esse texto, então, é um sermão para quem adia Deus. Porque muitas pessoas hoje não querem saber de Deus. Até falam de Deus, mas não têm relacionamento com Deus. Não conhecem, não sabem o que a sua palavra diz. Não procuram conhecer mais esse Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou tudo, que criou nós, que criou tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos. Mas eles trocam o que é eterno pelo urgente. Hoje qualquer coisa vira prioridade. Hoje o meu trabalho, minha família, minhas coisas, Deus eu deixo em última instância, se sobrar um tempo. Mas nós precisamos avaliar, de fato, o que realmente importa. Então, ele vai mostrar que muitas pessoas confundem vida longa com vida segura. E é por isso que nós lemos também aquele salmo inicial, o Salmo 90, que fala que muitos talvez chegam a 70, 80 anos, mas isso não passa de canseiro, porque se nós estamos longe, afastados de Deus, nós teremos dias difíceis, dias cansativos, mas nós vamos olhar agora esse texto nos mínimos detalhes e vermos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Ele começa no versículo 1 e peço que todos atentem novamente. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Aqui nós devemos olhar para esse texto e ver que o esquecimento nada mais é do que uma rebelião silenciada de Deus. Quando nós fingimos que esquecemos Deus, nós na verdade estamos nos rebelando contra Deus. Porque Deus ele é real, ele existe. E a pior forma de ateísmo, uma forma que é mais educada, é viver sem Deus. Quando nós achamos que podemos viver sem Deus, nós estamos agindo como ateus, como se Deus não existisse, não fosse importante. E isso obviamente não é ignorância, mas é uma negligência que nós temos, uma negligência voluntária. O homem não rejeita Deus porque ele não o conhece, mas porque não quer se submeter. Na verdade, muitas pessoas, elas fingem que Deus não existe, porque nós precisamos entender que todos nós aqui temos uma consciência, que foi criada por Deus, e nós olhamos a natureza, olhamos todas as coisas, nós vemos que Deus é real, que Ele existe, tem muitos sinais disso, mas nós queríamos um Deus que fosse conforme os nossos gostos, que fizesse aquilo que nós queremos, que fosse como muitas religiões pregam, um Papai Noel, um gênio da lâmpada, que vai fazer a nossa vontade, que nós vamos lá, fizemos promessas, damos uma oferta, fazemos qualquer coisa e Ele vai nos dar aquilo que nós queremos. Mas Deus não é assim, conforme a palavra de Deus diz. Deus é soberano, Deus ele é eterno. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu gostaria de abrir em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Aqui nós vemos a consequência de rejeitar a Deus. É uma armadilha isso. E por isso que Salomão ele insiste para nós nos voltarmos e lembrarmos de Deus, antes que o nosso coração se endureça, antes que os nossos desejos nos dominem e principalmente antes que a nossa consciência se cale.
Porque conforme nós vamos pecando, transgredindo a lei de Deus, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, vai chegar uma hora que o nosso coração vai estar tão endurecido e a nossa consciência irá se calar. Mas no dia do juízo, ela irá ser uma testemunha de tudo, da maneira como nós vivemos. E ela irá falar quantas vezes nós rejeitamos quando ela nos tocava. Isso é errado. Não é esse caminho. Não é isso. Há um Deus. Há um Evangelho. Há uma verdade absoluta. Você não foi criado por acaso. Você não é um acidente. Nós precisamos refletir acerca dessas coisas. Muitas pessoas prometem buscar a Deus quando não tiverem mais forças para pecar. É por isso que muitas pessoas se apegam à religião. Religião não salva. O que salva é Jesus Cristo. Religião não salva ninguém. Por isso que vai ter no inferno muitos pastores até mesmo. Líderes religiosos. Porque é necessário nascer de novo. A questão não é eu conhecer a Bíblia, mas é eu viver a Bíblia. A questão é ela entrar no meu coração. E ela só entra por meio de Cristo, por meio do seu Espírito que age em nós. E nós precisamos ter cuidado, porque hoje muitas pessoas falam que você tem que ir na igreja, dar o dízimo, fazer uma oferta, subir no monte, fazer uma oração, todas essas coisas. Mas isso não importa. O que importa é eu me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus Cristo. Eu entender quem eu sou e quem Deus é. Eu me lembrar que Ele é o Deus Criador. Que Ele me criou com um propósito. E o propósito era que eu honrasse e glorificasse a Ele com a minha vida. Mas a partir da queda, isso foi perdido. Então eu preciso me voltar a Ele, me arrependendo dos pecados e confiando nele para a salvação. Nós precisamos lembrar que talvez, se nós esperarmos muito, talvez nós não teremos forças para crer. Muitas pessoas deixam para o final, mas no final eu não sei como eu vou morrer. Eu posso sair agora e sofrer um acidente, acontecer qualquer coisa, e não vai ter tempo para eu me arrepender. Por isso o chamado é para agora. Eu preciso me voltar a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 14, nos dá um alerta sobre isso. Ele diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que ele está falando? Que a nossa vida passa muito rápido. O que são 70, 80 anos comparado com uma eternidade? Nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Mas onde nós queremos passar a eternidade? Com Deus ou no inferno? E é isso que também nós vemos Salomão vai tratar. Aqui, a partir do versículo 2 até o versículo 15, ele vai nos falar de algo muito importante, porque ele vai nos trazer ilustrações para nós compreendermos ainda mais a nossa fragilidade. Eclesiastes capítulo 12, versículos 2 a 5. Ele diz: antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves,
e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Então nós vemos aqui nesses versículos que Salomão usa imagens poéticas para mostrar que o nosso corpo nada mais é do que uma casa em ruínas. Nosso corpo vai deteriorar. Nós vemos aqui que é algo que acontece de forma natural. Os dentes vão cair. A visão vai falhar. Nós vemos também que as forças se vão. Por mais que nós cuidamos da nossa saúde, vai chegar talvez um determinado momento que nós vamos precisar ser ajudados, carregados, porque vai o nosso vigor, vai a nossa força. E a grande tragédia que Salomão está querendo tratar aqui é nós usarmos o tempo para preparar o corpo para a velhice, mas a alma ir para o inferno. O que adianta nós cuidarmos apenas do externo, que vai perecer, enquanto a alma que é eterna, nós não darmos atenção, nós tratarmos com desprezo, nós pegarmos e focarmos só no aqui e agora, que é tão pouco. Tem muitas pessoas que não chegam a 40, 50 anos. Tem muitas pessoas que não chegam a 20, a 30. Mas o que é isso comparado com uma eternidade? Então nós precisamos focar naquilo que realmente importa, que é a salvação. Milhares de pessoas, infelizmente, hoje cuidam da saúde do corpo, mas negligenciam a doença mortal da alma. Não adianta nós cuidarmos apenas do aqui e agora, porque todos nós temos um sério problema. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos em rebelião contra Deus, por causa do pecado de Adão e Eva. Então, como nós nos acertamos com Deus? Porque nós estamos em dívida, todos nós. Nós olhamos aqui crianças, está em dívida com Deus. Todos nós. E como nós podemos nos reconciliar com Deus? É aí que nós iremos ver o que realmente importa. Mas aqui, no versículo 7, ele vai falar: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui, toda ilusão vai cair. Nós vemos que muitas pessoas acreditam em reencarnação, mas nunca ninguém voltou para contar como é que foi. Muitas pessoas acham que há uma segunda chance, mas nós precisamos entender que lá não vai haver esquecimento. Como nós podemos ser reconciliados com Deus? A palavra de Deus diz em João 3:16 até o 18: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu posso ser reconciliado com Deus? Por meio de arrependimento de pecados e fé na obra e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Eu não confio nas minhas obras, eu não confio naquilo que é bom que eu faço, porque até mesmo aquilo que é bom que eu acho que eu faço é corrompido pelo meu pecado. Quantas vezes nós fazemos coisas para chamar a atenção das pessoas, para ser bem visto, para ser reconhecido? Nós vemos isso muito na época de campanhas, quando os políticos vêm e fazem coisas boas. Mas para quê? Para ganhar a eleição. Não é porque se importa com as pessoas, não é porque quer o melhor. E quantas vezes nós não agimos assim, que nós fazemos aquilo que é bom, mas buscando os nossos desejos pessoais, mas não para honrar a Deus, não para glorificar a Deus. É por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo.
E é por isso que nós confiamos nele, porque a palavra de Deus diz que ele não cometeu pecado, e ele foi fiel até a morte de cruz, mas ele ao terceiro dia ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós podemos ser reconciliados com Deus. É somente por meio de Jesus Cristo. Não é fazendo parte de uma igreja evangélica, não é sendo membro, sendo até mesmo batizado ou qualquer outra coisa. É por meio de arrependimento de pecados. Eu colocar todos os meus pecados diante de Deus e pedir perdão, pedir que Ele me aceite. Não é eu que tenho que aceitar Deus, mas é Ele que tem que me aceitar, porque sou eu que sou o transgressor. Quando nós podemos usar uma ilustração. Se eu for na Casa Branca, por exemplo, lá, e falar que eu quero falar com o presidente, se ele não me conhece, eu não entro. Ninguém vai me dar permissão para falar com ele. Agora, se ele me conhece, me chama pelo nome, eu posso entrar. E é assim com Deus. Se ele me chama, se ele me conhece pelo nome, eu vou entrar. Eu vou entrar. E hoje Deus, Ele está estendendo um chamado para nós. Nós precisamos avaliar, tudo isso aqui é passageiro, não importa a profissão que nós temos. Não importa o que nós vamos fazer, quanto eu tenho na conta bancária, não importa quem eu sou para a sociedade, se eu sou bem visto, se eu sou mal visto, importa quem eu sou diante de Deus. É isso que realmente importa. Se eu sou um filho de Deus, ou se eu sou uma criatura de Deus, alguém somente criado e rumo ao inferno. Nós precisamos avaliar isso, porque o Espírito volta a Deus. E infelizmente, para aqueles que não creram, ele não volta como um Salvador, mas como um juiz. Se Cristo é rejeitado, para você só deve aguardar julgamento e punição eterna. É inferno. E o inferno, a palavra de Deus diz que é um lugar de tormento eterno. É um lugar onde, aí sim, depois de nós calarmos toda a vida, a nossa consciência irá acusar. E acusar muitas vezes. Ela será despertada e ela irá apontar os nossos pecados. Eu quero que não precisam abrir, eu vou abrir brevemente em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte, a palavra de Deus, não precisam abrir. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então todos nós, após morrermos, nós estaremos diante de Deus e prestaremos conta da maneira como nós vivemos, o que nós priorizamos, o que nós buscamos, o que nós fazemos. E será quando chegarmos diante de Deus, Ele permitirá que nós entremos se nós falarmos que não roubamos, que não matamos, que não fizemos isso, não fizemos aquilo outro, mas mentimos, mas fizemos tantas coisas. Porque nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que se nós não formos perfeitos, nós não seremos aceitos. Só que nenhum de nós é perfeito. Então, como nós podemos ser aceitos? Somente se nós crermos em quem foi perfeito. Se nós nos apegarmos somente em Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus. Porque Ele foi obediente, porque Ele foi fiel. Ele cumpriu tudo aquilo que eu sou incapaz de cumprir. Eu não consigo obedecer à lei de Deus. Todo dia eu falho. Todo dia eu trato mal alguém em pensamentos. Todo dia eu tenho pensamentos que não agradam a Deus. Eu posso sonegar, eu posso roubar, eu posso fazer tantas coisas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que fala acerca do adultério, por exemplo, que muita gente condena, mas a palavra de Deus diz, lá no Sermão do Monte, Jesus afirma que se eu olhar para uma mulher de uma forma imoral, eu já adulterei.
A Bíblia fala também sobre não matar. Mas se eu já pensei em minha mente matar alguém, eu já pequei. Nós somos pecadores. É por isso que nós precisávamos que Cristo viesse. Porque não havia nenhuma esperança para nós. É por isso que Ele teve que vir e cumprir toda a lei. Porque o ser humano, ninguém. Nós olhamos aqui Salomão, mas quando nós olhamos sua vida, ele falhou. E falhou muitas vezes. Teve muitas mulheres, permitiu ídolos, fez muitas coisas que desagradaram a Deus. O pai dele, o homem segundo o coração de Deus, um adúltero assassino. Davi adulterou, tanto que Salomão é fruto desse relacionamento. O seu primeiro irmão morreu, mas ele é filho de Batseba, que era mulher de Urias. Então nós vemos a seriedade que é as coisas. Nós precisamos de um Messias. Nós precisamos de um Salvador. Porque sem o Salvador não há esperança nenhuma para nós. E ele termina, versículo 13 e 14. Ele diz: de tudo que tem se ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo para toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus há de trazer juízo a toda a obra. Nada ficará oculto, nem mesmo os nossos pensamentos, pecados privados, religiosidade falsa, desculpas ensaiadas que talvez nós estamos preparando para dar diante de Deus. Nada disso ficará oculto, porque Ele conhece, Ele sonda o nosso coração e a nossa mente, Ele sabe até mesmo agora o que está passando. Então não há como fugir desse encontro. Mas em que nós iremos nos apoiar? Em nossas obras ou nas obras de Cristo Jesus? Naquilo que Ele fez? Na obra da cruz? Nós vemos que não havia outro meio. É por isso que Ele teve que vir e se entregar naquela cruz. Por meio do seu sangue, nós somos perdoados. E isso foi um alto preço. Imaginem, Jesus Cristo, que é Deus, o Filho unigênito de Deus, vir a esse mundo se entregar por pessoas que rejeitam o Pai dele. Pessoas que são rebeldes contra o Pai dele, que não fazem nada mais do que desagradar a Ele. Mas Ele veio, Ele foi misericordioso, Ele foi amoroso, e Ele veio e se entregou naquela cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser reconciliados, para que fôssemos perdoados. Então há um caminho, há uma esperança. Jonathan Edwards, ele diz que no dia do juízo, muitos desejarão nunca ter ouvido o evangelho que hoje desprezam. Nós precisamos atentar a isso. Muitas pessoas hoje rejeitam Deus, não dão importância para a salvação, pensam que isso vão pensar mais para frente. Mas eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer na próxima hora, nos próximos minutos. Pode me dar um infarto aqui e eu cair. E agora? Aonde eu irei me apegar? Quando estar frente a frente com Deus, o que eu irei falar? Que desculpa eu irei dar? Que obra eu poderei usar? Nenhuma. Por isso, gostaria de trazer umas reflexões para nós. Você já pensou seriamente no seu fim? Porque a morte é uma realidade. Todos nós iremos morrer. E para onde nós iremos? Com quem nós estaremos? Já considerou que cada batida do coração o aproxima do tribunal de Deus? Porque, como eu falei, nós não sabemos o dia exato, a hora exata que nós iremos morrer, mas todos nós iremos morrer.
E nós precisamos levar com seriedade isso. E se nós adiarmos o arrependimento, nós estamos rejeitando a misericórdia de Deus. Nós estamos rejeitando a Deus. Conforme nós compreendemos que nós somos pecadores e Deus é santo, e por isso Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados, e eu rejeito a obra dele na cruz, eu estou me rebelando contra Deus. E daí não há esperança nenhuma. Não há religião, não há igreja, não há nada que possa me salvar. Somente Cristo. Mas hoje Deus ainda fala como um Pai gracioso. Mas amanhã será como um juiz. E um juiz rigoroso, um juiz justo. E como nós somos injustos, o que nós iremos alegar diante de um juiz justo? Em que nós iremos nos apegar? Nas nossas migalhas? Isaías 54:6 diz que todas nossas boas obras são como trapo de imundície. Por quê? Porque elas são manchadas pelo pecado. Por mais que eu me esforço para fazer o bem, muitas vezes o meu pensamento é mau. Muitas vezes eu quero me promover. Muitas vezes eu só quero agradar uma pessoa, mas desonro outra. Então, até mesmo aquilo que eu acho que eu faço que é bom, para Deus não é. Até que eu me arrependa e creia nele. Porque a partir do momento que eu me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em mim. E daí sim Ele vai trabalhar na minha vida para que eu possa agradar a Deus, que eu possa vencer o pecado que hoje me domina. Então é por isso que é necessário até mesmo o auxílio de Deus. Que o Espírito Santo, que é Deus, venha e habite em mim, para que eu consiga lidar, daí sim, com o mundo, com o pecado e todas as coisas. A eternidade depende de como você responde ao chamado de Deus hoje. Portanto, eu não posso endurecer meu coração. Hoje nós vemos muitas pessoas ignorando. Nós vemos até mesmo na internet que pesquisadores fazem entrevistas pedindo se as pessoas acreditam em Jesus Cristo. A grande maioria diz que não. Mas no final elas verão que Ele é real. Porque Ele estará justamente lá para julgar. E daí eles gostariam de se esconder, mas não haverá como se esconder. Eles estarão diante do Filho unigênito de Deus. E daí não haverá mais para onde correr. Hoje nós podemos fingir que Ele não existe. Nós podemos seguir a nossa vida, seguir o nosso coração, os nossos desejos, mas naquele dia não haverá para onde correr. E nós precisaremos, como nós vimos aqui no versículo 14, toda a nossa obra, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, será colocado diante de nós e Deus irá julgar. Porém, se nós confiarmos em Cristo, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e crermos nele, nós seremos perdoados e nós não seremos julgados, porque nós iremos apontar não para aquilo que nós fazemos, não para aquilo que nós vivemos, mas para aquilo que Ele for, para aquilo que Ele fez. Nós iremos nos apegar somente nele. Quando formos acusados, nós falaremos que Ele morreu por nós e ressuscitou para que nós pudéssemos ter um lugar no céu. Nós iremos nos apegar somente nele. É por isso que as pessoas precisam entender que não é religião. Não é religião. É Jesus Cristo. Ele é o caminho. O caminho não é tal placa de igreja. O caminho não é tal religião. O caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É nele que eu devo crer e me arrepender. Portanto, arrependa-se e volte para Deus. Porque a palavra de Deus diz que quem vai até Ele, Ele não rejeita de maneira nenhuma. Só que, obviamente, nós precisamos entender que é um arrependimento genuíno.
não é um remorso pelo pecado. Muitas pessoas pensam, eu não sou um bom pai, eu não fui uma boa mãe, não fui um bom profissional, que pena. Não, é um arrependimento genuíno. Eu sou um pecador, o que eu tenho feito desagrada a Deus, e não há esperança nenhuma para mim. Eu preciso ir até Ele e confessar os meus pecados. E obviamente não existe uma fórmula mágica. Você fala com Deus da maneira correta, por meio de Cristo e confessando os seus pecados. Uma conversa franca, não precisa usar jargões, não precisa usar uma linguagem que muitas pessoas ensinam. É você e Deus, sincero, colocando teu coração diante dele. Não há outra forma. Que nós possamos todos um dia crermos no Senhor Jesus Cristo. Todos nós ansiamos, porque é o que realmente importa. Nossa profissão, nossa carreira, nossa conta bancária, nossos bens não adiantam de nada. Eles vão ruir. Nós vimos na guerra as pessoas perdem tudo. Dá uma crise econômica, se eu me apego nos meus bens, já era. Até mesmo nossa saúde. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso pegar uma bactéria e ficar inválido. Nós devemos nos apegar naquilo que é eterno, naquilo que não vai ruir. E somente Deus é eterno. Então é nele que nós devemos buscar a salvação. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração nessa